Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Consegui derrubar minha própria live, meninas! Não podia tanto tempo de música. Mas presta atenção na música, essa música desse lado, que tem muito a ver com a nossa live de hoje. Eu já deixei ela tocando um pouquinho aí pra vocês antes, que a gente vai falar de cilada. Que hoje a gente vai falar de uma cilada, exatamente acontece, né? Mas a gente vai falar de ciladas que às vezes a gente nem sabe que existe, que é essa gaiola aí que a gente tá. Agora eu tô cuidando do tempo da música, eu já sei que 2 minutos é muito. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Que daí acho que vai. Deixa eu parar a música aqui antes que eu dê problema. Bom dia. Deixa eu mandar aqui pro pessoal que tava, que o pessoal tá me mandando mensagem. Pronto. Deu. Bom dia, muito bom dia. Seja muito bem-vinda à imersão A Gaiola. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês também estejam muito felizes de estar participando dessa imersão que eu criei com muito amor, com muito carinho, para entregar o meu curso online. Sim. Bom dia, meninas. Bom dia. Sim, eu vou entregar todo o meu curso online aqui para vocês na imersão da Gaiola. Eu enlouqueci? Não, eu não enlouqueci, não. Bom dia. Bom dia. Então, o que eu decidi? O que é essa imersão da Gaiola? Né? A Gaiola, ela é uma imersão, então, de 7 dias. A gente vai começar hoje, vai até o dia 8. Vai até o dia 8, onde eu vou abrir realmente as inscrições para o meu curso online, que é o Poder do Eu. Mas antes de abrir as inscrições, eu resolvi te mostrar todo o curso. E é isso que a gente vai fazer aqui todo dia de manhã. E esse é um dos motivos pelos quais a live não vai ficar gravada. Porque como é o meu curso, eu quero te apresentar ele, né? Tá, Paula, mas tu vai apresentar ele? Por que eu vou comprar ele? Você deve estar pensando, né? Porque, na verdade, a gente não compra o conhecimento, né? Você compra aquela curadoria que eu já fiz antes com esse conhecimento. Né? Eu não li um único livro, eu não bebi de uma única fonte. Então, o que a gente compra? A gente compra o acompanhamento no processo. Mas, se você não quiser o acompanhamento, aqui já tem muito conteúdo fodástico, muito conteúdo transformador que você já pode implementar na sua vida hoje para começar a ter resultados diferentes do que você está tendo. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho para você entender melhor. Mas eu queria te explicar por que da imersão. Então, a imersão vai ser para mostrar aí os conteúdos que estão no curso. Lógico que não tão aprofundado como está lá, porque a gente não tem tempo. E aqui também não é um espaço tão seguro assim para a gente colocar algumas informações pessoais, né? Eu não vou ter muito acesso a vocês, vai ser mais na participação de vocês, mas no que eu puder ajudar, estou à disposição. Conhecimento sempre vale, né, Sami? Com certeza. Então, meninas, existe a gaiola e a gente vai falar disso hoje. Eu que agradeço o carinho e a atenção de vocês aqui comigo, de estar acompanhando. E daí, um dos motivos também que essa live não vai ficar gravada é pela responsabilidade de cada uma, né? Assim como eu tô entregando para vocês e tô me responsabilizando pela qualidade do que eu tô entregando, pela qualidade de transformação que o conteúdo causa na vida de vocês, porque eu sei as consequências desse impacto ao conhecer ficar sabendo dessas informações. Ao mesmo tempo, eu preciso que vocês tenham a responsabilidade de vir e também implementar isso na vida de vocês, porque a gente sabe, se não agir, a coisa não vai acontecer, né? Então, a gaiola, hoje a gente vai falar da gaiola. E por que da gaiola? Né? Só para explicar, vocês contextualizarem, vocês, da onde tu tirou isso, Paulo? Que gaiola é essa?
Então, sempre não, desde que eu entrei no empreendedorismo lá em 2014 e tinha alguns eventos e as pessoas me questionavam, o que que tu faz? Essa era a melhor analogia. Obrigada, Ivan. Era a melhor analogia, era a melhor metáfora que eu conseguia imaginar para dizer o que que eu fazia, a transformação que era passar por um processo comigo. Eu sempre imaginava um pássaro numa gaiola com a porta aberta. Você já deve ter visto que muitas vezes o passarinho ficou tanto tempo dentro da gaiola que mesmo que abra a gaiola, ele não sabe que ele pode sair. Então é exatamente essa a transformação que eu quero dar para vocês. Nessa semana, nesses 7 dias, o que que a gente vai fazer? A gente vai conhecer esse espaço que a gente está habitando, que espaço é esse, e vocês vão decidir se vocês querem ficar, se a gaiola é boa para vocês, ou se vocês querem pegar a chave que está na mão. Lembra que ela está com a porta aberta, a chave está na mão de vocês, e vocês vão fazer a virada de chave da vida de vocês, porque ela está na mão. Então, você é a sua virada de chave, né? Como eu tenho usado em algumas hashtags aí, eu não sei se vocês notaram. Seja a sua virada de chave. Seja a mulher que você quiser ser. Eu não tô aqui para impor jeito de ser, como que você deve ser, nem eu e ninguém. Eu vou te apresentar algumas informações que talvez você não se dê conta, você não parou para refletir, não parou para questionar. E elas vão fazer toda a diferença na sua vida hoje. Ok? Ou melhor, a partir de hoje. Então hoje a gente vai falar que existe uma gaiola. Existe uma gaiola aí onde você se colocou. E ela é boa, Paula? Ela é ruim? Depende. Boa para quem? Ruim para quem? Né? Sempre tem um benefício em todo o comportamento que a gente tem. Em todo... Me lembra a carta do enforcado do tarô. Ai, eu não entendo muito de tarô. Mas enfim, se lembra enforcado, eu confio. Se te lembra, eu confio. Então, todo o comportamento que a gente tem um benefício por trás, né? A gente pode não entender, tipo, como assim uma situação de dor tem algum benefício? Mas ela tem, porque se ela não tivesse, a gente não continuaria insistindo naquele comportamento. Então, hoje a gente vai falar dos recursos, de como descobrir os recursos. Eu tô copiando aqui, gente, que tá lá no cronograma de vocês, lá no link, lá no grupo VIP, eu coloquei todo o cronograma e daí eu tô colando aqui, ó. Descubra como usar os recursos que possui a seu favor para se tornar a mulher que quiser ser ainda em 2022. Então, a gente vai usar esses recursos que você já tem para sua virada de chave, ok? E a gente vai falar dos 6 maiores entraves que fazem você permanecer onde você tá. A gente vai falar disso na aula de hoje, tá? Então, eu já dei os recados importantes, deixa eu ver. Já falei que as aulas não vão ficar gravadas, né? Então, bora pro conteúdo. Bora pro conteúdo. Então, geralmente, a gaiola, ou a caixa, né? Também se usa, saia fora da sua caixa, né? Aqui a gente vai usar a gaiola. Mas a gaiola, geralmente, ela nos é apresentada ainda na infância. Lembra sempre que quando a gente chega no mundo, a gente chega uma folha em branco. A gente não sabe como funciona. Ela tá... Ó lá, a Samir tá falando da casa do tarô. Ela tá... Ai, meu Deus. Amarrado pelos pés com uma faquinha na mão. Às vezes parece amarrado e tentando sair disso. Bastando ele ver as coisas com outra perspectiva. Sim, é ver as coisas por outra perspectiva. Ele tá com a faca, imagino, com a faca para poder cortar, né? Essa corda. E... Bom dia, Dani. Bom dia, Elis. E daí ele tá ali com a faca e a corda na mão e não sabe o que fazer direito, né? Se ele corta, se ele não corta. Porque o modo normal dele é tá ali de cabeça para baixo, né? Assim como o pássaro na gaiola, né? Ele tá lá e para ele aquilo é o normal, é aquilo que existe e tá tudo certo, né? Por isso que eu falei, não necessariamente é bom ou ruim para quem, né? Dependendo do que, em relação a que, né? Que vai ser bom ou ruim. Então essa nossa história começa quando a gente chega no mundo, né?
E daí são nos apresentadas as leis, são nos apresentados os valores, a ética, né? O que a gente pode, o que a gente não pode. E muitas vezes, quando a gente é pequeno, a gente não entende dessas coisas, né? Essas coisas são apresentadas como leis ali pra gente e a gente segue nessa vida aí, né? A gente vai acatando aquilo que nos é passado, porque a gente não quer, porque a gente não tem força, a gente é criança, né? E daí, como a gente é criança, essas frases que muitas vezes a gente ouve enquanto criança, fazem com que a gente vá se moldando. Hoje, hoje a educação infantil, ela é uma educação que tende a um lado mais respeitoso, né? A gente tem essa questão do negócio lá da criança e do adolescente, que eu esqueci o nome, das leis. Então a gente precisa, não só pelas leis, mas por uma questão de ética e de consciência, ter uma nova relação com essa criança, né? Essa criança já é uma pessoa, então se ela é uma pessoa, ela merece respeito. Mas a gente vem de uma geração anterior. Eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu tenho 42. Eu nasci lá no final da década de 70, começo de 80. Então como que era? Criança não participava, criança não se metia em conversa de adulto, criança tinha coisa que criança não podia ver. Então a gente ouvia frases muito do tipo: sai daqui, isso não é pra ti, não te mete em conversa de adulto, né? Tu já tá errado quando tá quieta, tu não faz nada certo. E essas frases, elas vão... não necessariamente o modo, apesar que elas são muito agressivas, né? Mas o modo como elas foram ditas, estatuto, obrigada, Mari, obrigada. Às vezes dá um branco aqui, eu preciso de ajuda, gente. Estatuto da criança e do adolescente, obrigada. E então é a forma como a gente sente, não necessariamente como a pessoa expressou. Podia até estar brincando, sai daqui, isso não é pra ti, né? Mas o jeito que eu senti pode ter me levado a uma questão de humilhação, de eu me sentir rejeitada, de eu me sentir humilhada, traída. E são esse sentir que faz com que a gente leve isso pela vida. A gente vai levar esse sentir pela vida. E a gente sabe que toda emoção, a neurociência nos prova isso, que toda emoção gera um pensamento. E todo pensamento vai gerar um comportamento. Então, se eu ouvir lá que aquilo não era pra mim, não era pra ser visto, não era pra falar, uma frase muito comum também, tipo, o que acontece dentro de casa fica dentro de casa, né? E então a gente cresce com esses hábitos, com esses costumes. E se lá na infância me disseram que eu não podia falar, você acha que hoje eu vou falar? Qual é a probabilidade de eu conseguir falar hoje para o meu chefe que eu quero um aumento? Se lá na infância já me disseram, ou em qualquer outro momento da vida que tenha marcado muito, não necessariamente na infância, é que na infância a gente traz isso com mais força, né? É quando a gente está mais aberto, mais suscetível. E por que a gente está mais suscetível? Porque é um momento que a gente precisa de amor. A gente precisa de atenção para crescer. E o ser humano é o bicho que precisa de atenção por mais tempo. Então a gente precisa de amor para crescer e a gente desenvolve comportamentos que nos deem esse amor que a gente precisa. Dos cuidadores, da mãe, do pai, dos avós, dos professores. Então se a mãe lá diz que quieta eu já estava errada, como assim eu vou pedir aumento? Como assim eu vou achar que eu mereço um aumento se quieta eu já estou errada? Como que eu vou ter esse meu senso de valor se já estão dizendo que eu tô errada antes mesmo que eu me expresse? Né? E daí muitas vezes a gente acaba sendo a boazinha. E eu fui muitas vezes a boazinha e o poder do eu nasceu muito disso. Do meu processo de desenvolvimento e de transformação, de apropriação do meu lugar e do meu valor no meio disso tudo. Porque não é simplesmente falar. Falar até papagaio fala. A questão é a gente conseguir se comunicar com uma assertividade, com uma clareza, não só para a gente entender, mas que o outro entenda que aquilo que a gente está pedindo, tá necessitando ali, é legítimo.
Eu preciso disso, mas se eu não tiver isso interno, a probabilidade do outro me entender, ela é muito pequena. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, que bom te ver por aqui. É muito pequena. Então, tudo começa em mim. Quando as pessoas me perguntam assim, Paula, como é que eu posso desenvolver mais a minha segurança e a minha coragem? É aos poucos e começa pela gente. São pequenos passos. Não é para provar para o outro que eu posso. É para dizer para mim que a cada pequeno passinho de formiguinha eu consigo um pouco mais de segurança, que tá tudo certo, que é seguro eu dar aquele passo. E esse é só um primeiro, assim, os pais é aquele primeiro contato da gente com a vida. Os pais, os cuidadores, seja quem for, né? Que nos apresenta o mundo pela primeira vez. Só que eles também têm essas limitações deles. Então a gente não tá aqui julgando o pai e a mãe, julgando os cuidadores. Não. A gente tá com um olhar hoje de adulta, de responsável, olhando para nossa história. Olhando para o que aconteceu, vendo se a gente é aquela boazinha da situação. Eu lembro muitas vezes, gente, eu lembro exatamente, eu tinha 8 anos, a minha mãe é muito católica, é muito fervorosa, assim, de fazer novena, de fazer orações, aquelas e tal, de rezar o terço, e a gente ia na missa, todo domingo a gente ia na missa, e eu tinha 8 anos. E eu lembro de sentar do lado dela e fingir que eu dormia a missa inteira, porque eu achava muito chato. Eu fingia que eu dormia a missa inteira, e no final da missa eu acordava e perguntava assim, eu me comportei bem? Tu tem noção dessa frase na cabeça de uma criança de 8 anos, que tava dormindo? Tá, eu tava fingindo, né, gente? Hoje a minha mãe sabe disso. Mas de 8 anos, dormindo, perguntar se ela tinha se comportado bem. O quão rígido era a educação dessa criança, que dormindo ela queria saber se ela tinha se comportado bem. Porque corria o risco dela ter falado alguma coisa, dela ter feito alguma coisa que não ia agradar aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai. Tem noção o quanto isso é grave? E daí eu fui crescendo, e daí não faz muito tempo, bom dia, Fábio. E não faz muito tempo, acho que faz uns 4 ou 5 anos, eu me dei conta que a minha dificuldade não era em dizer não. A minha dificuldade é que eu não queria desagradar as pessoas. E o fato de eu não querer desagradar delas fazia com que eu me desagradasse. Eu adoro uma metáfora, vocês vão ver essas lives cheias de metáfora. Olha a frase, ninguém atende bem a 2 senhores. Não tem como agradar o outro, fazer o outro feliz e também ser feliz. Não tem como. E durante muito tempo, a consequência desse comportamento que estava adormecido em mim, que eu não tinha consciência dele, e é por isso que a gente vai falar dessas coisas hoje, para trazer para consciência, porque até hoje a gente fez muitas coisas na inconsciência, e você vai ver por aqui. Oi, Gabi, que bom te ver, minha linda. É na inconsciência, me levou a buscar por um sonho que não era meu. Eu passei mais de 10 anos correndo atrás de um sonho que não era meu. E quais são as consequências de correr atrás de um sonho que não é seu? Ele nunca vai dar certo. Porque como o sonho ele é quadrado, vou chamar de quadrado fechado, perfeitamente, hermeticamente fechado, não cabe ali outra coisa que não seja aquele sonho. Porque se ele é verde e eu gosto mais de um azul, eu não vou conseguir um tom meio termo, tipo aquele verde água, sabe? É verde. É uma infelicidade constante, é uma dor constante. E as coisas não davam certo. E eu pensava assim, nossa, por que não dá certo? Poxa, eu sou tão esforçada, eu quero tanto, eu me dedico, eu estudo. E é por isso que eu te digo, e eu fiz um post, deve estar aí pelo feed, você procura, que querer não é suficiente. Se os seus objetivos não estiverem alinhados com seus valores, não vai funcionar. Porque não tem como agradar 2 senhores, mesmo que esses senhores seja só você. Se o seu objetivo é um e o seu valor é outro,
eles não fecham. É tipo quebra-cabeça. A peça não vai se encaixar ali. E aí da dor, da cansaço, da infelicidade, da tristeza, da insuficiência. Poxa, eu faço tanto, eu não consigo. E daí você ouve frases do tipo assim, você precisa ser mais organizada. Você não tem foco. Para de sonhar e põe os pés no chão. Só que o sonhar e pôr os pés no chão era o meu sonho. E o meu sonho não era compatível com o sonho da outra pessoa. O sonho da outra pessoa eu precisava trabalhar sozinha. O meu sonho é esse que eu faço aqui. É levar transformação, é comunicar, é falar com gente. Eu gosto de gente. Como é que eu vou trabalhar num lugar onde não tem gente? E daí o que eu fiz? Como água, eu fui contornando as pedras e procurando lugares onde eu pudesse ser um pouco mais feliz. Só que esse lugar onde eu podia ser mais feliz, ele era muito fechado. Ele era muito difícil. Ele era muito raro. Já estava ocupado. Quem estava lá estava há muito tempo. Não ia sair. E não saiu. E a única coisa que eu consegui foi tiro, porrada e bomba. Eu engordei muito. Eu desenvolvi enxaqueca. Eu desenvolvi bruxismo. São dores físicas, mas antes a dor vem na alma. E é por isso que eu sou terapeuta sistêmica. E é por isso que eu tô te dizendo, não necessariamente foi um tratamento rígido alguma dessas frases. Mas tudo é o modo como você sentiu e como você guardou isso no seu corpo, no seu sistema, na sua memória física, na sua memória emocional. Falamos dos pais, né? Falamos dos cuidadores, vamos falar da escola. A escola também nos mantém aprisionadas nessa mesma gaiola. E por que isso acontece? Porque a escola não valoriza o que a gente... Eu tô tentando ver a hora aqui, gente. Tá. Não valoriza o que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente é bom. O erro é marcado de caneta nele, né? Você precisa melhorar naquilo que você não é bom. Eu sempre cito o professor Ludwig, e até já fiquei devendo um vídeo dele para vocês, depois eu coloco lá no grupo para vocês verem, que desde a década de 90, quando eu conheci ele já falava disso, que se o teu filho é bom em história e péssimo em matemática, não contrata um professor particular de matemática, contrata de história, para o cara ficar cada vez melhor em história. Porque a escola é só uma parte da vida. Ela te prepara para a vida. E se ela está preparando para a vida, talvez você não seja bom em exatas e está tudo certo. E é isso que muitas vezes a gente não entende e que a gente vem nessa construção escolar, onde ela nos limita ao erro. Ninguém fala o quanto tu é bom. As pessoas falam o quanto tu é ruim, o quanto tu precisa melhorar em tal coisa. O erro é colocado em vermelho, o erro é colocado em destaque. E isso vai nos aprisionando. Então, se tu já não tem um alto valor razoável e alguém diz que tu é péssimo em alguma coisa, tu só bota o foco no problema. Tu não coloca o foco na solução. E colocar o foco no problema te tira de vários outros lugares. Eu lembro, só para exemplificar aqui para vocês, eu sempre fui péssima em matemática, gente. Eu brinco sempre que matemática para mim são horas de bunda na cadeira. Eu sou terrível, assim. Então eu precisava estudar muito. E é uma época onde eu fazia natação e eu adorava fazer natação. Era a minha vida fazer natação. Eu podia passar o dia inteiro na piscina. E me tiraram da natação porque eu precisava estudar matemática. Talvez hoje eu fosse uma competidora, talvez eu estivesse nas Olimpíadas. Ou não, era só algo que eu gostava. Era só algo que me fazia bem. Talvez se eu tivesse colocado um ritmo de exercícios na minha vida, tivesse feito muita diferença. Pro jeito como eu me enxergo, pro jeito como eu me valorizo e o jeito como eu cuido do meu corpo. Mas lá naquela época, ok, não tinha todos esses pensamentos e tá tudo certo. E eu fui fazer aula particular de matemática. E eu fiz aula particular de matemática por muito tempo. E daí eu te pergunto, o que está acontecendo hoje na tua vida que tu está contratando um professor particular para dar conta de um erro?
de um problema, de algo que não tem esse peso todo na sua vida. Porque se a pessoa precisa só passar e ela não quer seguir uma carreira de exatas, qual é o problema dela não ser boa em matemática? As pessoas são diferentes, as pessoas não são boas em tudo, né? A gente escolhe uma área, a gente vem dessa era do especialista, agora que tá mudando. Sim, eu automaticamente cobro dos meus filhos as mesmas coisas. Exatamente, Lu. Mas tá tudo certo, tu cobra porque é do que tu conhecia até agora. A partir de hoje, a gente vai falar de coisas que talvez mudem o teu jeito de ver as coisas e facilite para todo mundo. Tá tudo certo. A gente não pode fazer, a gente não reconhece aquilo que a gente não conhece. E é por isso que essas aulas aqui são tão importantes. Para a gente passar a reconhecer outras coisas, a conhecer outras informações e se questionar se elas ainda são válidas ou não para a vida da gente. Tá tudo certo. Essas lives aqui não é para deixar vocês culpadas. É uma mudança de paradigma, exatamente. Não é para deixar vocês culpadas, é para abrir novas possibilidades. Até hoje a gente só conhecia um caminho. A partir de agora, a gente vai abrir aí um leque de possibilidades para ser diferente e fazer as coisas de forma diferente. E tá tudo certo. Ok? Então essa foi a questão da escola. A outra é do trabalho, né? Porque na escola, vou pegar o gancho aqui, porque na escola, o que acontece? A gente sabe o que vai cair na prova, a professora diz assim, o conteúdo é esse. É lápis ou a caneta? Ah, é a caneta. Pode usar o lick paper? Existe o lick paper ainda? Corretivo? Não sei como é que chama hoje em dia. No tempo era lick paper. Pode usar o branquinho lá, o corretivo? Entende? Tem sempre um direcionamento. E quando você chega na vida, a vida é desafiadora. Assim como a gente queria aquele amor lá na infância para crescer protegido e seguro, aqui na vida adulta a gente também quer. Só que a gente não tem mais. E daí, como não tem, a gente acaba repetindo os mesmos padrões. Então, quando chega lá para trabalhar e a pessoa quer que tu seja proativa. Como assim proativa? Como assim ter ideias? Eu não podia ter ideias até outro dia. Eu nem podia falar até outro dia. Lembra? Você já tá errada quando tá quieta. Isso não é para criança. Sai daqui. Exatamente, na vida não tem lick paper e nem borracha. E a gente não aprendeu a humanizar o erro. A gente não aprendeu que errar é a coisa mais normal do mundo. Porque lá na escola, quando você errava, ninguém ia te ajudar e parabenizar por todo o resto que você acertou. Era o erro que era destacado. Errar era feio. E se errar era feio lá, onde eu estava aprendendo a crescer e saber como eu devia ser na vida, por que agora, quando eu for trabalhar, eu posso errar? Eu não posso errar. E daí a gente entra nessa rodinha do hamster aí, do ratinho, do faz, porque a gente quer fazer, a gente quer mostrar produtividade, a gente quer mostrar que a gente é bom, a gente quer provar que a gente é bom, porque a gente não sabe que a gente é bom. Porque lá só me mostrava que eu errava, só me mostrava onde eu estava errada, onde faltava, onde eu era incompleta. Então agora, como que vai ser? E a vida te exige decisões todos os dias. E a gente vai seguindo os processos. E daí você tem uma ideia, vai falar com o chefe, né? Se você tiver coragem, culhão para tudo isso, como a gente diz lá no interior. Se você tiver coragem para isso. E daí a pessoa diz, não, para com essas ideias. Aqui a gente já tem um processo, aqui funciona assim. E deu. E a pessoa vai te podando. E daí você tá cheio de ideias, cheio de motivação, você chegou agora, e daí aquele seu colega que tá ali há uns 20 anos, mal fez um plano de carreira lá dentro da empresa, falando de CLT, né? E aí você vai se desmotivando. Você vai tirando, vai perdendo os motivos para a ação. Somos da cultura do zero elogio. Do zero elogio e que não sabe receber feedback, né? Porque os feedbacks, eles são pra te ter um retorno, pra te ter uma variação daquilo que tu fez. Mas a gente leva pro lado pessoal, porque o erro lá era pessoal. Entende? Lá na escola era pessoal. Você errou. E apontava o dedo. Você errou. Então agora aqui, como assim eu vou receber um feedback? Então quer dizer que eu sou uma má pessoa? Eu demorei muito tempo para entender isso, gente. Muito tempo. De
dessa questão do merecimento. Oi, Anne, bom dia. Essa questão do merecimento. Porque eu achava assim, poxa, se eu fiz tudo certo, se eu me dediquei, se eu estudei, então, cadê o resultado? Só que o resultado não vem. Que nem aquele rios que aparece aqui, sabe, da mãozinha. Tipo, mas eu fiz a mãozinha. Não, mas tem todo um processo por trás. Bom dia, minha linda, que bom te ver aqui. Uma honra de ter aqui. E tem todo um processo por trás. E merecimento não existe, Paula? Eu tenho as minhas dúvidas. O fato de você fazer tudo certo não quer dizer que você vai colher os frutos daquilo, não. A vida é muito desafiadora. Ela exige muito mais. Ela não é uma equação matemática pronta. Ela não é uma lógica, entendeu? Tipo, eu vou fazer certinho, bonitinho, vou respeitar os mais velhos e vou colher os frutos. Não. Não, infelizmente não. Você precisa mais. E daí, quando você chega no mercado de trabalho e que você quer fazer, muitas vezes você acaba se desmotivando. Pois é, meninas, a Paula teve que entrar na minha vida de novo pra ver tudo isso. Eu e a Sammy, a gente foi colega, gente. Lá em 2004, 2005, talvez. E essas coisas são muito importantes porque a gente não entende. Poxa, mas era assim. Só que a gente não entende que mudou. Às vezes a gente custa entender que aquele processo mudou e a gente vai só se desmotivando. E daí a gente diz, muitas vezes eu ouço os meus clientes, as pessoas que eu atendo, dizerem assim, mas Paula, eu não gosto mais do meu trabalho. Será que é não gostar do trabalho? Ou será que tiraram a sua motivação, seus motivos para agir lá, para ter atitudes nesse lugar? Nós somos seres humanos, nós precisamos de desafios. Nós somos movidos a desafios. A gente quer mostrar trabalho, a gente quer fazer, a gente não é preguiçoso. Só que às vezes não deixam a gente agir. E se não deixam a gente agir, vão minando a gente, isso não pode. Lembra? Tu não pode falar, tu não pode fazer, tu não pode ser visto, tu não pode, tu não pode, não pode. Poxa, então o que eu posso fazer? Será que eu posso respirar? Porque dependendo do lugar onde tu trabalha, até respirar muitas vezes é um problema. Então a gente já falou dos cuidadores, falamos das escolas, falamos do trabalho. Agora a gente vai falar da igreja. Por que da igreja, Paulo? Não, mas aqui não tem nada a ver com religião. Aqui tem a ver com dual, né? Com dualidade. O certo e o errado, o sim e o não, o bom e o ruim. Essa era a era de Aquário. A gente mudou, né? Agora a gente está na era de Peixes. Então, antes a gente tinha os especialistas, né? Era especialista em uma única coisa. E agora, a partir da área de Aquário, que a gente está vendo esse boom aí, tanto nas profissões, chegando coisas novas, quanto as pessoas querendo se conectar mais com a sua essência, entendendo definitivamente que elas são diferentes e se permitindo ser diferentes, terem ritmos diferentes. Às vezes as pessoas me perguntam de organização e eu sempre falo para elas assim, tá, mas o que é ser organizado para ti? Porque é muito fácil dizer assim, eu não sou organizada, me falta organização, me falta foco. Ei, é por isso que eu não tenho o que eu quero. Será que é por isso que você não tem o que você quer? Porque se a gente entende que a gente tem um ritmo e a gente respeita esse ritmo, as coisas funcionam. Eu sou uma pessoa que o meu ritmo é ter vida pessoal e vida profissional paralela. Eu vou sair dessa live aqui, onde eu tô agindo de forma profissional, tô dando uma aula para vocês, e vou para minha vida de mãe. Vou atender a minha filha até a hora que ela for para a escola. E vou fazer almoço, eu vou cuidar da casa e de outras questões. Tem essa dualidade, mas isso é o que serve para mim. Tem que ver o que serve para vocês. Isso foi o que eu descobri olhando para mim, para as minhas necessidades. O que era importante para mim. Lembra dos valores? Pois então, a gente tem uma aula de valores dentro do curso. Porque a gente precisa entender quais são os meus. Para mim, liberdade de escolha é uma coisa muito importante. Muito importante. Muda a minha vida, muda o meu humor. Me dá a chance de escolher. Eu achei que isso não ia te fazer bem. Foda-se. Pergunta, me conta e me deixa escolher. E eu descobri que isso para mim é muito importante. Então, quando a gente entende
quais são os nossos valores, quais são os nossos objetivos, fica mais fácil de desenhar a vida que a gente quer ter, a mulher que a gente quer ser. Nem todo mundo precisa de segurança 10. Tem gente que com 7,5 já tá lá, show de bola. E vai pra vida, e vai dar o próximo passo, e vai se colocar em ação. E tem pessoas que vai precisar de 11. E tá tudo certo. Porque é um processo. Hoje aqui talvez a gente esteja tirando a primeira camadinha ali da cebola, aquela bem fininha. E várias outras aí vão cair fichas para vocês. Já tá caindo ficha aí para vocês? Vocês foram essas crianças que não podiam falar, não podiam ver? Conta aí para mim. Tá caindo ficha? Tá fazendo sentido para vocês? Eu preciso que vocês me digam para eu poder ajudar. Senão eu não consigo. E daí, todas essas coisas... Ah, show de bola. Beleza. E daí, todas essas coisas, a questão dos cuidadores, como são nos apresentados as regras, os limites, o respeito, né, o que pode e o que não pode lá na infância, vai nos determinando ao longo da vida. Ai, que bom. Vai nos determinando ao longo da vida e a gente vai criando essa nossa gaiola. E a gente vai habitando ali. Só que muitas vezes, a questão dos cuidadores, da escola, a desmotivação, o foco no erro, o foco no problema, né? Vai nos levando a lugares de preguiça e de procrastinação. Lembra, há um tempo atrás, nas entrevistas de emprego, quando as pessoas perguntavam assim, cita um defeito teu. As pessoas falavam da procrastinação ou do perfeccionismo, né? Eu sou muito perfeccionista. Na verdade, é quase, muitas vezes, né? Na verdade não, muitas vezes é um medo de agir. Calma que a gente vai sair dessa gaiola, calma. Se é que precisa sair dessa gaiola, calma. Muitas vezes é um medo de agir. Porque lá dentro a gente já conhece. A gente já sabe como funciona. Né? Se eu não podia falar, agora eu também não falo. E tá tudo certo. Mas eu não entendo que muitas vezes isso tem uma consequência na minha vida. Eu não conseguir dizer pra alguém que eu não quero ir numa festa. Ou que eu não gostei de tal jeito como a pessoa me tratou. Ou que eu gostaria muito de ter uma promoção, né? E argumentar com o chefe que eu quero e mereço uma promoção, se ele pode me dar, e entender que essas coisas não são pessoais. Essas coisas, essas negativas que a gente recebe, não é contra a minha pessoa. Se eu vou lá e pergunto pra Gabi, por exemplo, Gabi, tem uma xícara de açúcar? E ela me diz assim, não tenho. Ela não tá dizendo não pra mim como pessoa. Cara, ela tem os motivos dela. Pode ter faltado açúcar, não tem açúcar, ela não quer emprestar, é um direito dela. E a gente leva pro lado pessoal, ela não quis me ajudar. Gente, cada um faz o que pode, cada um dá o que tem. E tá tudo certo. A gente precisa sair. Tá te vendo nessa situação. E a gente precisa entender que não é pessoal, que a gente não pode levar pro lado pessoal. Ninguém tá dizendo não pra Rose, pra Gabi, pra Jacira. A gente tá dizendo não pra situação. Se alguém não nos cumprimenta, a gente já pensa assim, o que será que eu fiz? Não fiz nada. Talvez a pessoa não tenha me visto. Se a Paula provavelmente não viu você. Eu sou muito distraída, gente, né? Vou ter que me chamar, gritar, e mesmo assim eu corro o risco de não ouvir. É absurdo isso. E talvez a pessoa não queira. Talvez a pessoa não seja com ela. Aconteceu alguma coisa que ela tá distraída. Aconteceu alguma coisa que ela tá mais introspectiva. E é um direito dela. E tá tudo certo. E a gente precisa parar de levar isso pro lado pessoal. E é por isso que o feedback às vezes dá tanto problema. Porque a gente leva pro lado pessoal. Né? Há um tempo atrás a gente aqui em casa passou por um processo de demissão e eu fiquei muito tempo procurando erro. Mas, gente,
que falei? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Hoje, depois de passar, sei lá quanto tempo, uns 3 ou 4 anos já, mais talvez, eu me dou conta que eu não fiz nada de errado. A empresa tem o direito. Ó, o que será que eu fiz? Então, a gente aprendeu a puxar as responsabilidades pra gente, porque lá a gente estava errada. Lembra? Olha só como isso faz sentido. Vê se faz sentido pra vocês. Lá na infância, me falaram que se eu falasse, mesmo quieto, eu já estava errada. Que isso não é pra criança ver. Criança não se mete em conversa de adulto. E daí, quando eu cresço e qualquer coisa dá errado, eu vou achar que a culpa é de quem? Eu que falei demais. Eu que vi demais. Eu que me meti no que não era pra me meter. Eu cresci com a frase, gente. Uma delas, né? Uma das tantas foi: não sei, eu não vi. E até hoje, muitas vezes, isso tem consequência na minha vida. E eu preciso estar muito atenta para não cair nessa esparrela. Porque eu não sei, eu não vi, eu não pergunto quem quebrou, quem acabou com a caneta, quem quebrou a lâmpada, o abajur. Eu não pergunto, eu simplesmente vou solucionar. Ou seja, eu acabo abraçando responsabilidades que não são minhas. E o que acontece quando eu abraço responsabilidades que não são minhas? Eu canso. Eu deixo de fazer coisas que são importantes para mim. E aonde que isso reforça? Reforça a minha crença nos meus resultados. Se eu deixo de fazer coisas para mim, eu acabo não tendo os resultados que eu desejo. E se eu não tenho os resultados que eu desejo, acaba alimentando a minha crença de o que eu fiz. O que será que eu fiz? O que será que eu disse? É um ciclo, gente. É um ciclo. E a gente precisa quebrar isso. A gente conhece essas crenças, essas limitações, essas coisas que nos moldaram. Essa é a gaiola. Essa é a gaiola. Essa é a gaiola que a gente está hoje. Essa foi a gaiola que nos apresentaram. E aqui hoje, eu já apresentei para vocês o problema, né? Isso é o que a gente vive hoje. E essas são as nossas conexões neurais antigas. Ou seja, a gente estava, porque eu acredito que você não vai estar mais depois dessa live, nesse ciclo vivo de tem esse pensamento que eu fiz, daí você olha para você puxa as responsabilidades, porque essa é a ação que você faz, você puxa para você e os resultados reforçam. Os seus resultados reforçam, porque você não tem os resultados que você queria. Os resultados da vida que você quer ter, da pessoa que você quer ter. E acaba reforçando que você... Será que eu fiz? Não sou tão boa assim. Falta me organizar. Eu me sinto insuficiente. Eu me sinto triste com os resultados que eu tenho. E eles reforçam que eu fiz alguma coisa de errado. O que será que eu fiz? Será que eu fiz de errado? Aonde que eu tô errando? Reforça. Então essas são as nossas conexões neurais antigas. E a gente precisa lembrar muito que o nosso cérebro é preguiçoso. E se ele é preguiçoso, ele vai sempre nos levar para esse lugar comum, esse lugar conhecido. Cadê que a pessoa tem rinite? Tô toda entupida já, daqui a pouco eu tô fanha falando com vocês. E a gente precisa entender isso, que a gente pode e deve fazer novas e melhores escolhas. Então como é que a gente faz isso? Pra gente sair desse lugar de insuficiência, de tristeza, de cansaço, de dor, de achar que tá faltando alguma coisa, que tem alguma coisa de errado com a gente. E esse é o principal objetivo dessa imersão. Se ninguém te contou, eu vou te contar agora. Não tem nada de errado com você. Você já tem tudo o que você precisa para ser a mulher que você quiser ser. Ok? Então vamos ao exercício prático do dia, né? Então depois da gente ver essa questão dos cuidadores... Eu falei da preguiça e da procrastinação, né? Agora fiquei na dúvida. É que a preguiça... Vou só voltar aqui, tá? Então a gente falou dos educadores, da escola, do trabalho e da nova era, né? E daí a preguiça e a procrastinação são os dois últimos itens dessa gaiola.
que formam essa gaiola. E por quê? Porque em função dos outros itens, dos outros 4 itens, a gente acaba se colocando nesse lugar de preguiça, de cansaço, de vontade de deixar para depois, né? E qual é a diferença da preguiça para procrastinação? Que a preguiça a gente deixa de fazer, simplesmente deixa de fazer. E a procrastinação a gente bota outras coisas no lugar, né? Então, ou seja, você tá colocando você não tá deixando, você tá deixando de fazer, mas você está colocando outras coisas no lugar. E a preguiça você simplesmente não faz. Em função dos outros, é difícil, é cansativo, vai dar ruim. Bom dia, Mônica. Vai dar ruim, não tá bom. Eu vou me sentir insatisfeita de novo. Ninguém vai reconhecer o meu valor, ninguém reconhece o meu trabalho. Ninguém me ajuda, ninguém me dá o apoio que eu quero. E muitas vezes a gente entra aí em outros sabotadores, né? Que a gente também vai ver aqui. Insatisfação, de ajudar muito o outro, de ser muito prestativo, de botar o outro no centro da nossa vida. Enfim. Então vamos ao nosso exercício prático de hoje. Em função dessas coisas, os educadores, né? Os cuidadores, os educadores, a questão profissional, a questão do dual, a preguiça e a procrastinação. Qual desses 6 itens mais limita o seu resultado hoje? Dentro desses 6 itens que a gente falou hoje, falou agora há pouco, cuidadores, escola, trabalho, a questão da dualidade, a preguiça e a procrastinação, qual desses mais atrapalha a sua vida hoje? Vocês sabem dizer? Coloca aqui pra mim. Vocês sabem dizer? Vocês conseguem reconhecer qual que mais atrapalha a sua vida? Foi o modo como você foi criada? Foi a questão da escola, do certo e do errado, de direcionar em você? Oi, Lulu, bom dia. De direcionar em você e você não saber direito como agir agora? É a questão do trabalho, de tirarem a sua motivação? De dizer que você não pode, que você precisa se adequar? É a questão da dualidade? Você sempre procura pelo certo e errado, o bom e o ruim? Um pouco de cada, Lu. Pode ser que seja um pouco de cada. Então, a partir dessa primeira escolha, dualidade de escola, show. Então, a partir dessa primeira escolha, dessa primeira escolha, eu gostaria que vocês pensassem como vocês podem lidar com essas coisas a partir de agora. Porque elas vão continuar existindo na vida de vocês. A questão é como, a partir de agora, vocês vão lidar com isso. Com essas informações que eu trouxe para vocês, como que vocês podem agir diferente. Porque é só a partir de novos hábitos que a gente consegue quebrar esse ciclo. Porque as nossas crenças, as nossas limitações, elas vão continuar lá. É aquele caminho comum, é a trilha no meio do mato, sabe, forjada no meio do mato pela insistência de passar ali todo dia, que esse caminho foi sendo forjado. Pelo medo de errar, ok. Então pega esse medo de errar e vê como que tu pode lidar com ele a partir de agora. A gente pode pensar também em errar no quê? Ali a questão da dualidade é bom para quem? É ruim para quem? É certo para quem? É errado para quem? Porque muitas vezes essas coisas não são nossas, essas coisas são de quem nos criou, de quem nos educou. Muitas coisas que a gente repete hoje em dia ainda, elas não são mais verdadeiras. Se eu disser uma meia dúzia de palavras aqui para vocês, talvez vocês, de primeira, assim, vocês usem os significados que vocês aprenderem em algum momento da vida, mas não necessariamente que reflete o modo como vocês pensam hoje. E isso é muito interessante. Se a gente pensar na palavra artista, se a gente falasse artista lá na década de 80, era pobre,
ladrão, talvez, né? Tem aquela história do palhaço que roubou a mulher do circo, lembra? Quando eu era pequena se falava nisso, acho que tem até uma música sobre isso. Palhaço, ladrão de mulher, alguma coisa assim. Não tinha dinheiro, era pobre, não tinha dinheiro, né? Vivia à mercê, vivia na mercê da sociedade, não era bem visto, as mulheres eram prostitutas. E hoje, o que é ser artista? Então, assim, uma pequena palavra já nos prova o quanto as coisas mudam e o quanto a gente muda em relação a elas. Talvez se você conhece algum artista aí, a sua impressão seja outra. Vocês conseguem entender isso? Então, essa questão é qual. Então, o nosso exercício de hoje é qual desses 6 itens mais atrapalha a minha vida e os meus resultados, principalmente os resultados que eu quero ter hoje. E como que eu escolho lidar com isso a partir de agora? Será que da próxima vez que eu errar, eu vou me cobrar tanto? Será que eu vou me chicotear? Ou será que eu vou ver só como uma tentativa? Tipo assim, tá tudo certo. Tudo certo, eu tentei. Bom, eu tentei assim, então agora eu vou tentar assado. Já que assim não deu certo, vou tentar assado, porque talvez se assado. Olha só, descobri que tem que ser meio assim, meio assado. E daí lá pela quarta, quinta vez que você tá tentando, você descobre que não era nenhum dos dois, era cozido. A gente precisa humanizar o erro. Se a gente fala tanto que a gente aprende com os erros, que o erro é tão bom porque a gente aprende, a gente se desenvolve, a gente vê novas possibilidades, por que a gente tem tanto medo de errar? Não é porque a gente está olhando para aquela dor lá da infância, daquele vermelho, daquela caneta vermelha na prova, mostrando para todo mundo, por mais que tu botasse a prova assim no peito e fosse sentar, as pessoas viam. Elas viam o seu ponto fraco. E não tem nenhum problema de ter um ponto fraco, de ter uma vulnerabilidade. A questão é que não nos ensinaram a lidar com isso. Então hoje a gente precisa aprender a lidar com a nossa vulnerabilidade. Porque é aprendendo a lidar com a nossa vulnerabilidade que a gente vai potencializando, aumentando a nossa autoestima, o nosso autovalor e a nossa confiança. Porque se eu entendo que não tem nada de errado com errar, de causar decepção, vai causar decepção em quem? Porque a decepção vem de uma expectativa. E a gente não é responsável pela expectativa do outro. A gente não sabe nem o que come, onde vive, onde mora. Sem falar na nossa. Qual é a nossa expectativa? Vou botar mais uma aqui para vocês. Então, além da gente entender qual desses itens mais limita os resultados hoje, como que eu escolho lidar e como eu quero me sentir lidando com isso. Como eu quero me sentir lidando com esse item aí que eu elenquei, que faz toda a diferença no meu resultado. Como eu quero me sentir quando eu errar. Eu quero me sentir tranquila. Eu quero entender que eu dei o meu máximo naquele momento. Que talvez não tenha sido o suficiente. Mas dali eu dei o meu máximo. Eu me esforcei ao máximo. Então da próxima vez eu vou tentar fazer diferente. Vou ver o que foi bom, o que foi ruim. E vou buscar uma nova forma de agir. Sabe por quê? Por que eu tô insistindo no agir? Porque é só quando a gente age que a gente vê resultados diferentes. Porque é só quando a gente age que a gente tenta. E é só quando a gente vai tentar que a gente pode errar ou pode acertar. Mas se você não tentar, você não vai saber. Você não vai ter resultados diferentes. E aqui a gente está buscando resultados diferentes. E é por isso que eu estou insistindo. Hoje aqui a gente conheceu a gaiola.
a gente viu que são 6 itens que fazem parte dessa gaiola, desse lugar onde você está hoje. Talvez até então você não tivesse consciência de qual item ou se todos eles te incomodavam de alguma forma e interferiam nos seus resultados. Talvez você só se sentisse cansada, cobrada, injustiçada, triste, insuficiente, mas você não sabia o porquê. Hoje eu te apresentei os motivos que te levam a isso. Esses 6 itens são as crenças, seus limitadores. O que está lá no seu inconsciente, você acessa sem se dar conta. E quando você está vendo, você está lá com medo de errar de novo. Alimentando a sua expectativa. Alimentando uma coisa que não é real. Porque alguém te disse que aquilo era bom, que aquilo era o ideal. Hoje aqui, o meu objetivo é te dizer que não tem nada de errado contigo. Não tem nada de errado com a tua gaiola. Mas eu preciso te apresentar a gaiola onde tu tá. Porque eu preciso que tu tome consciência para te decidir se tu vai continuar onde tu tá ou se tu quer mudar de vida. Se tu quer uma vida diferente da que tu leva hoje. Com menos cobrança, com mais tempo de qualidade, com mais amor, com alto amor, com mais paciência. Porque errar cansa, errar entristece. Achar que eu não sou suficiente para as coisas é triste. A gente se coloca num lugar de cobrança, de madrasta muito grande. Porque fazer por fazer, não vai levar a resultado nenhum. Então fica aqui o nosso exercício, depois eu vou colocar o exercício lá no grupo, numa folhinha, num PDF bonitinho, para vocês consultarem, mas eu preciso que vocês já pensem, para vocês começarem a ter transformações hoje. A começar a ver resultados na sua vida hoje. É possível, sim. Ok? Fechou, meninas? Dúvidas? Ó, 9 horas. Fechou? Dúvidas? Comentários? Insights? Perguntas? Questionamentos? Então, vou para os meus avisos. Lembrem que essa live não vai ficar gravada. Então, seria interessante que vocês ficassem de olho lá no grupo para receber todo o material, né? E se vocês pudessem bloquear a agenda de vocês nesses dias aí, às 8 da manhã, pra gente ficar aqui em contato nessa live, para vocês terem toda essa transformação de forma efetiva, verem que é muito simples aplicar, é muito fácil e os resultados, eles aparecem rápido e eu garanto isso para vocês. É uma pequena virada de chave que vai fazer toda a diferença nos resultados de vocês. Tá? Lembra então que a live não vai ficar gravada. Ah, querida, obrigada. Obrigada a você, né? Vocês todas aqui comigo. Foi muito gostoso estar aqui. É muito gostoso estar passando isso tudo para vocês com muita verdade, com muito amor. Tá dividindo as minhas histórias. E eu não divido as minhas histórias só para vocês conhecerem. Não. É porque eu sei que a gaiola nasceu a partir das minhas histórias, nasceu a partir do meu processo. E eu sei o quanto dói. Eu já tive nesse lugar. Então, se eu puder minimizar, diminuir, acabar com a dor de vocês, como eu acabei com a minha, e ter tempo e olhar para o que realmente é importante, para onde eu quero estar, para a pessoa que eu quero ser, comemorar todo e qualquer passo que eu tô, é por isso que eu divido com vocês. E amanhã a gente tá aqui de novo às 8 horas para falar que existe a grade e o espaço da gaiola. Sobre o que a gente vai falar amanhã? Sobre transformar as crenças. Ai, gente, tá travado, pra mim tá super bom aqui, pra mim não tá dando problema nenhum. Não sei. Enfim, então a gente vai falar amanhã que existe a grade, existe o espaço da gaiola. Ah, o prazer foi meu, Fábio. Que bom te ter aqui, que bom que tu gostou. Que bom, espero te ver aí mais dias aqui com a gente.
E amanhã a gente vai falar então disso. Eu tô colando aqui porque eu esqueço mesmo, né, gente? Transformar crenças e como a gente vai superar os medos, tá bom? Amanhã a gente fala disso. Pois é, a minha internet aqui tá boa, gente. A minha não travou em nenhum momento. Vocês precisam me avisar essas coisas, senão não tem como fazer. Meninas, obrigada pelo carinho. Espero que a live tenha valido. Eu vou fazer um post daqui a pouco. Deixa os insights de vocês lá. Ai, eu que agradeço, Rose. Que bom que tu gostou. Deixa os insights de vocês. Manda recado. Eu adoro trocar. E lembra sempre, essas lives, elas não são pra mim. Essas lives são pra vocês. É um presente meu pra vocês. Eu tô abrindo o coração aqui. Eu tô entregando o curso. Eu tô entregando o meu melhor pra vocês. Porque eu acredito em transformações genuínas. Eu acredito que é possível. Quando a gente quer, é possível. E eu conto com vocês pra isso. Eu quero dar muitas transformações no final dessa imersão. E se vocês sentirem o chamado de estar comigo lá no curso O Poder do Eu, vai ser um prazer pegar vocês pela mão e a gente fazer essa caminhada junto, olhando exclusivamente para o seu processo, olhando aí para suas dificuldades, desatando esses nós, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, nos vemos amanhã. Fiquem de olho no grupo. Mandem se vocês gostarem, então chama as amigas, chama as mães, as vizinhas, chama todo mundo aí para conhecer essa gaiola e a gente decidir, vocês decidirem depois se vocês querem ficar, se querem sair, tá tudo certo. Cada um sabe da sua gaiola, cada um é feita de um jeito. O meu papel aqui é mostrar para vocês que pode ser diferente e que vocês podem sim ter a vida que vocês quiserem ter, ok? Ai, que bom que tu gostou, Jacira, que bom te ver aqui. Meninas, muito obrigada pelo carinho. Eu vejo vocês lá no grupo, tá? E um beijo grande, um ótimo dia e até amanhã. Tchau!